A gente vai ver aqui, olha as entradas fortes que a gente percebe, ó. O jogador vai, ele já tinha meio que feito a falta em um aqui e vem com o outro. Ele vai à caça, né? Ele vai, foi a caça de um, foi a caça de outro. Já que tô, né, eu não vou perder viagem. Tá bem isso. E aí, o que eu percebi? Esses lances são interessantes quando a gente assiste o jogo e você consegue ver o estilo de arbitragem. Começou o jogo, eu estava aqui ontem, no Sport Center, e vendo o comecinho do jogo pela TV aqui no estúdio. Marcelo de Lima Henrique deixou de marcar faltas claríssimas. E eram faltas indiscutíveis. Até aqui eu comentei, eu falei assim, isso aí não vai dar certo no jogo. Ele não conseguiu entender o que é um Palmeiras e Atlético hoje, o que ele está soltando, o que ele está deixando de marcar e vai dar problema. E aí, a hora que você deixa de marcar uma falta clara no começo do jogo, você permite isso aqui. E são entradas fortíssimas, que os árbitros hoje também, que é outro ponto que eu acho totalmente errado da orientação, ou da análise dos árbitros no jogo, ai, mas ele pegou a bola, ai, mas tinha a bola em jogo, ah, mas ele não teve aquele contato tão em cheio. Gente, intensidade alta, força excessiva, velocidade alta, o jogador vai só para pegar o adversário. A regra fala isso, ó, texto da regra, assume o risco de lesionar o adversário, se assume o risco de lesionar o adversário, é cartão vermelho. Pouco antes desse lance, teve uma entrada do Nathan Silva no Rony. Sim. E ele fez vista grossa. Sim, é isso que eu falei. Acho que até arranca a chuteira do pé do Rony. A chuteira, por isso que eu tô falando. E no começo do jogo também já foi assim, um lance claro de falta que ele não marcou. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente analisa os dois lances mais polêmicos, que para mim são erros gigantes da arbitragem, mas a arbitragem como um todo foi ruim. Ô, Renata, temos a foto que acho que já ajuda bastante. Foi o que a empresa, né, enfim, que transmite, que mandou pra gente, mas já ajuda bastante essa foto, hein, Renata? Dá para brigar com a imagem, gente? Eu falo isso. Como que você briga com a imagem? Eu vejo a arbitragem hoje brigando com a imagem, não é possível. Porque aqui a gente tem uma imagem clara de um pisão, né, um calço no adversário, falando da regra do jogo, que causa impacto, então é falta. Quando você pega um lance em cima da linha, a linha faz parte da área. Então, se for em cima da linha, é pênalti. É como se fosse dentro da área. E aí, como que você discute com uma imagem dessa? Não, pior que nem falta deram, né? Não deu nada. Não deram nem fora da área. Não. Isso é que é um absurdo. E aí, essa é uma questão, porque aí... Tem uma dúvida, Renata. Desculpa. Claro, Abel. Todo pisão tem que ser marcado falta? Não, né? Não. Nesse caso, sim. Porque gera impacto. Você vê que ele não disputa a bola, o jogador do Palmeiras está à frente, ele tem o domínio da bola, a posse da bola, e ele sofre um pisão que gera impacto na ação dele. Então, por isso, sim, é falta, quando você analisa a questão da falta. Eu vou ser sincera no ponto aqui, que tem acontecido com a arbitragem. Essa é a imagem que a gente tem, mas a imagem até que muitas vezes a gente olha, o primeiro contato acontece um pouquinho mais para cá. O que a arbitragem tem feito? Ela tem analisado para a falta o primeiro contato. E eu já vim aqui falar isso outras vezes, que é um absurdo. O primeiro contato que o VAR vai analisar, e está na regra do jogo, é no lance de impedimento, o frame da bola. Num lance de impedimento, está na regra, no texto. É no frame da bola que você vai parar para o primeiro contato. É para isso. O VAR tem visto, a gente tem visto demais, eles colocarem o primeiro contato do jogador para analisar se foi dentro, se foi fora, o que aconteceu. Gente, contato faz parte do futebol. Isso, você vai ter o tempo inteiro, então tudo vai ser falta. E não é assim que funciona. Você tem que analisar aonde começa a falta, o contato faltoso e não simplesmente o primeiro contato. E isso eu tenho visto erros grotescos da arbitragem, em lances de penalidade. Teve o pênalti no São Paulo, agora, as últimas rodadas, que a gente fala que foi dentro da área, e aí mostra a imagem que o primeiro contato é fora da área. Teve um lance e outro também que a gente vê que foi fora da área e deram dentro.
Então, assim, é erro de orientação, é erro de quem não entende, para mim, de futebol, porque contato faz parte do jogo. Você vai analisar aonde começa o contato faltoso. E aqui a gente, para mim, a imagem deixa claro que o contato, ao mesmo primeiro contato, já pega a linha da grande área e já seria pênalti. Contato faltoso, então, é indiscutível. A gente tinha muito, Abel, aquela questão de o árbitro errou no campo de jogo, você até entende um lance ou outro pela dificuldade, pelo posicionamento, muitas vezes. Agora, a gente não consegue entender quando você vê erro tendo VAR. Eu acho que hoje se torna mais crítico quando você vê certos erros tendo VAR na partida e o VAR sendo omisso e o VAR não entrando. Uma grande reclamação, talvez a maior do Palmeiras, em relação ao gol anulado. Vamos começar com esse lance? Vamos lá começar no final? por esse lance. Vamos lá. Aí a gente percebe aqui, ó, o jogo vai, eu não consigo ver o Marcelo de Lima Henrique, ali ó, o Marcelo de Lima Henrique tá ali. Ele não tá nem até tão distante do lance, ele tem uma visão. Qual que é um ponto-chave aqui? Ele não apita a falta na hora que ela supostamente acontece. Ele deixa a jogada se concluir, sai o gol e só depois ele apita. Para mim, no lance, eu não vejo falta, sinceramente. Eu vejo o jogador do Atlético tendo escorregado, uma dificuldade de chuva, campo molhado, isso faz parte. Ele meio que escorrega e aí ele desequilibra. Você tem um contato físico? Você tem. A questão é, futebol é esporte de contato. O contato físico é faltoso? Para mim, não é. O jogador já estava desequilibrado quando tem aquele contato físico. Tanto que depois a gente vai perceber aqui, ó, que ele tá em pé até e só depois ele cai. Não é no momento do contato físico que ele desaba depois. Então, para mim, o contato físico não é faltoso, o contato de jogo não é o suficiente para derrubar o jogador. Eu não daria pênalti num lance desse. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Você marcaria pênalti num lance desse? Não. Então, para mim, também não foi falta. E aí, como ele só apita depois que a bola entrou, o VAR poderia interferir. Se ele apitasse ali e matasse a jogada, o jogo foi paralisado antes, o VAR não poderia interferir. Para mim, erro do campo e erro do VAR. Não poderia interferir da mesma forma, se é um lance de gol? Se ele apita antes da bola entrar, não. Porque aí a bola já estava fora de jogo antes da bola entrar no gol. Ah, tá. Aí não tinha gol pro VAR rever. Exatamente, não tinha gol pro VAR rever. Mas aqui, a imagem assim, você percebe claramente que o apito só vem depois. E você repara que o jogador do Atlético lembra que sofreu uma falta depois que a vaca foi pro brejo, né? Porque tem muita coisa depois do lance. Ele só reclama depois, o desequilíbrio dele, ele, lá atrás eu sofri a falta. Quer dizer, é um lance absurdo. Um dos Também não vi falta não, hein? Um dos lances mais absurdos que eu já vi na vida. Não tem gol nada aí. Gol do Breno Lopes, pra mim, como diria Mário Viana, gol legal.